Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é José Luiz Alves da Silva, falando em nome do GEIC, Grupo Espírita Irmão Carmelo, que esse momento encontrem vocês da melhor maneira possível em suas vidas e que vocês possam estar sempre, a cada dia, muito melhor. Nosso tema de hoje é reforma íntima e angústia. Reforma íntima e angústia, né? Eu gostaria de trocar com vocês algumas palavras. Vocês veem que a minha voz está voz de adolescente, mas ainda assim a gente vai conversar um pouquinho. Porque eu me deparei com algumas circunstâncias que eu entendi que valeria a pena a gente conversar. Eu venho falando sistematicamente sobre 3 pilares, né, que eu considero importantes, que é a indulgência, não é? A capacidade de não julgarmos, a resignação, a capacidade de vermos a realidade como ela é, e a condescendência, a capacidade de termos tolerância e de sermos flexíveis. O tema de hoje gira um pouco mais em torno, né, da resignação. Vocês sabem, o Espiritismo ele é uma filosofia maravilhosa, extensa, grande, poderosa, positiva. Ela fala sobre moral, ela fala sobre a realidade como ela é, sobre a nossa transformação. E eu acho que a gente precisa olhar para isso, entendendo um pouco de que a reforma íntima ela passa por uma descoberta de nós mesmos. Eu não tenho capacidade ou condições de fazer uma reforma íntima se eu não der uma mergulhadinha dentro de mim mesmo, dentro de você. Né? Você dentro de você, claro, né? Então, a gente precisa olhar para isso de uma forma poderosa, de uma forma harmoniosa. E eu me deparei com o fato, por N situações diferentes, de que quando você está muito angustiado, muito angustiada, a transformação que a gente faz disso em raiva, em indignação e medo, às vezes se transformando em ódio, faz com que você impeça de crescer, faça com que você impeça de buscar por melhorias, que é o nosso principal requisito nessa terra. Os preceitos de Jesus Cristo, em sua tão infinita sabedoria, nos trazendo a pensar sobre o amor, nos trazendo a pensar sobre o perdão, nos trazendo a pensar sobre a caridade, sobre o exercício disso tudo sob o nosso livre-arbítrio, nossa capacidade de escolha. Ele é maravilhoso. A sabedoria de Jesus é maravilhosa. Por outro lado, existe um fato muito claro. Será que eu estou sendo capaz de seguir os preceitos que Jesus me deu, que Jesus pregou para a gente? Será que eu estou sendo capaz de perceber que se eu me transformar interiormente, eu não vou ser capaz de realizar o resto? Uma resignação, na sua essência, ela vai dizer para a gente sobre a aceitação da realidade. De olhar para uma realidade e saber que aquela realidade está colocada para mim e que eu preciso agir em relação a ela. Então a resignação em si, ela é um convite à ação. Mas ela é um convite à ação separado de lado um pouco da dor, da raiva e da revolta. E eu falei um pouco aqui porque estou sendo bonzinho, né? Eu preciso separar quase tudo. Já disse isso em outras conversas. Por isso se diz que às vezes o espírita ele é acomodado com a situação, aceita como ela é, mas não é isso. O espírita, ele olha para a situação, aceita a realidade e afasta a revolta para poder agir, para poder entender como é que ele trata aquilo da melhor maneira possível. E a angústia faz o contrário. Eu me surpreendi profundamente com uma certa situação que eu vivi com uma pessoa próxima, na qual eu percebi a incapacidade da ação, tá? Porque simplesmente você olha para aquilo, você percebe a pessoa sofrendo e a pessoa é incapaz de agir. A pessoa é incapaz de sair no ciclo vicioso do seu próprio raciocínio, no ciclo vicioso do seu próprio sentimento e constrói as suas ações baseadas nisso. Né? Então o sentimento que você tem de raiva, de dor, né? A mágoa, então, portanto a angústia, faz você ficar num círculo vicioso que provoca em você uma série de pensamentos negativos, leva você a permitir
que várias obsessões possam ocorrer à sua volta. E aí, elas direcionam a sua ação e às vezes as piores ações. Por outro lado, dentro do nosso conceito de fé raciocinada, eu acredito na capacidade de poder entender as coisas que estão acontecendo e de aplacar os sentimentos que eu possuo, para poder aí sim direcionar uma boa ação. Esse deveria e poderia ser nossas escolhas. Raciocino, me foco na moral cristã, reduzo o tamanho do sentimento que eu estou tendo, e aí as minhas ações serão as melhores possíveis. E eu vou aproximar de mim bons espíritos, bons orientadores, bons mentores, bons guias, bons anjos de guarda. O que eu trago para vocês é o seguinte: eu não sou capaz de trabalhar minhas angústias se eu não pular um pouquinho dentro de mim e tentar entender a raiz dessas angústias, que às vezes são dolorosas. Então eu não estou aqui para ser psicólogo. Me lembro agora de uma indicação feita pela minha mãe, né? Com seus 81 anos. Ela me indicou um livro chamado Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Eu ainda não li, então não posso recomendar. Mas me vem à mente agora esse título, o maior psicólogo de todos os tempos, de que saber olhar para dentro de si mesmo, saber perdoar, saber não julgar, ser indulgente, sabendo olhar a realidade como é e domar um pouco os sentimentos. E saber ser tolerante, flexível, condescendente, são todas atitudes de empatia, todas atitudes psicológicas, que me colocam frente a outra pessoa, olhando mais para o que está acontecendo com ela do que está acontecendo comigo. De tal maneira que eu paro de culpá-la por outras coisas. De tal maneira que eu paro de julgar e paro de achar que sempre são os outros que têm a culpa pelas coisas que eu faço. Não é como se eu quisesse jogar meu erro para os outros. A angústia faz o contrário. Ela cria barreiras para que as pessoas se protejam. E é uma coisa absolutamente normal. Mas volto a dizer, eu não posso fazer reforma íntima se eu não pensar nisso. A angústia, ela dá medo, ela oprime o coração, vai contra o fato de eu confiar na vida, de eu ter fé e esperança, e faz com que eu ataque as outras pessoas para me proteger. Eu não admito o fato de eventualmente poder estar errado, de poder estar errada. A angústia impede que eu entre em contato com os meus maiores medos. Medo de desencarnar, medo de ficar pobre, medo de ficar solitário, né? Medo da solidão, medo da doença, medo da violência. Não importa qual é. Mas eu não entro em contato com isso. Eu evito as pessoas, ou eu as ataco. Sou grosseiro, agressivo, grosseira, agressiva. E as afasto ainda mais de mim. Prejudico meu relacionamento. Tudo e meramente porque eu não consigo entrar em contato com os meus medos. A angústia me impede isso. A angústia justifica meus afastamentos. A angústia justifica eu ter tido más palavras junto de alguém. A angústia justifica eu dizer que algumas relações são abusivas quando às vezes não são. Porque virou palavra da moda as relações abusivas, relações tóxicas, de tal forma que a gente usa algumas palavras de forma errada o tempo todo. Não que não existam essas relações, elas existem, né? Mas às vezes a gente olha para essas coisas e se esquece de que, como dizia Einstein, a natureza não dá saltos. E como diz o Evangelho, eu não posso pular os aprendizados, né? Eu preciso aceitar certas coisas. Preciso aceitar a realidade como ela é, resignação. E eu me lembro de uma frase, né, do capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Ela é maravilhosa, é uma frase sempre muito importante. Ela diz que a obediência é o consentimento da razão. Ou seja, eu sigo preceitos
Porque eu sei que é razoável, porque eu sei que é válido, porque eu sei que é possível, porque eu sei que é necessário. Entretanto, ele diz também que a resignação é o consentimento do coração. Afastar a dor, afastar a raiva, impedir que essas duas coisas se transformem em ódio. Seja raiva constante contra alguém, contra algo, contra algum lugar. Quando eu olho para a realidade do jeito que ela é, eu afasto essa possibilidade. A resignação é o consentimento do coração que sente, do coração que resolve perdoar, do coração que resolve afastar, em alguns momentos, o meu medo sobre tudo, ou sobre muitas coisas. Alguns de nós vivem medo quase que constantemente. E quando começam a enfrentar os seus medos, começam a perceber que são capazes de passar por cima deles, que são maiores do que isso, que podem reconstruir as suas próprias esperanças, que podem rir, que podem sorrir, que podem perdoar, que podem dizer para o outro que ele tem razão, não é? Que pode dizer sem medo de ser atacado ou atacada, que a outra pessoa está com a razão. Eu acho fundamental, absolutamente fundamental, poder avaliar que a minha evolução, a nossa evolução, a sua evolução, depende também do quanto eu paro de me defender o tempo todo, do quanto eu assumo o fato de ser protagonista da minha vida, né? Como dizia Mandela, né? Mandela falava disso, senhor do meu destino. Imagina um homem preso 25 anos, senhor do meu destino, o tamanho da fé e da crença que ele tem que ter. E então eu posso enfrentar os meus medos. Você pode enfrentar os seus medos, um de cada vez. Mas o medo, novamente, ele não pode te paralisar. E a coragem não é a ausência do medo, eu falo isso com frequência. A coragem é avançar, apesar de existirem medos. Qual é a maior reforma íntima possível, se não vencer suas próprias limitações, se não vencer seus próprios obstáculos colocados por nós mesmos? Não importa se foi nessa vida aqui, com as experiências que eu tive, com a experiência que outras pessoas tiveram. Não importa se vieram de outras vidas, é válido. Teus medos podem ter vindo de outras experiências, de outros traumas. Teu relacionamento mais próximo com seus amigos, com sua família, eles trazem esses embates, que provocam medo, que provocam angústia. Meu convite, singelo, com meu coração aberto, é: vamos trabalhar os nossos medos, vamos trabalhar nossas angústias. Se eu trabalhar esses medos, essas angústias, eu vou estar trabalhando imediatamente a minha reforma íntima. Mas as duas coisas não estavam conectadas, estão. Afastando essas barreiras, passando a confiar mais em mim mesmo, mais em você mesma, em você mesmo. Você vai abrir N portas para você, muitas portas. Tua reforma íntima será mais fácil e não será mais sofrida, meramente porque você olhou no espelho, começou a se perceber, começou a aceitar a realidade como ela é, já que nós temos muitas virtudes e muitas limitações. Será que eu consigo passar para você o tamanho de um obstáculo que é a angústia? Quando eu olho a minha própria angústia, minhas próprias preocupações, eu começo a entender dos outros, começo a aceitá-los mais fácil. Porque eu entrei em contato com a minha angústia, vi que não sou um super-homem, uma super-mulher, e que eu posso entender os outros de uma maneira mais fácil, aceitá-los. Opa! Aceitação. Como é difícil aceitar o outro do jeito que ele é. Como é difícil conversar, baixar a guarda. Como é difícil entender que eu preciso ceder às necessidades dos outros. Uma vez para ele, uma vez para mim. Uma vez para ela, uma vez para mim. Isso pode acontecer com o pai, com seu pai, com a sua mãe, seu filho ou a sua filha, seu companheiro ou sua companheira, seu amigo ou sua amiga, seu marido ou sua esposa. Não é? Não importa a relação. A questão é que eu estou perto das pessoas e as pessoas estão perto de mim, eu preciso aceitá-las, eu preciso me aceitar.
preciso me perdoar e me aceitar. Preciso aceitar as pessoas como elas são. Preciso fazer o exercício. Se nós temos dificuldades de ter empatia, o que é empatia? É enxergar o mundo pelos olhos dos outros. Passar a aceitar o que é importante para o outro quando não é importante para mim. Fazer o que eu acho importante é fácil. Fazer o que é importante para o outro é empatia. Vamos aceitar uma regra, uma proposta, uma sugestão. Todas as vezes que eu for solicitar alguma coisa, antes eu cedo em algo. Antes de você propor alguma coisa para alguém, pense no que você pode ceder. Negociação? A vida é uma negociação amorosa. Não é negociação pesada, formal, amorosa. Todo mundo precisa de alguma coisa. Atenção, carinho, tempo, fazer uma viagem, né? Conversar, fazer algo que o outro gosta. O que você pode ceder para as pessoas antes de pedir para elas? Sabe que eu não vou reduzir a minha angústia? Quando eu percebo que eu começo a olhar para o outro, quando eu começo a perceber que eu não sou o centro do mundo, eu sou o centro do meu mundo, mas eu não sou o centro do mundo das outras pessoas, como é que eu faço reforma íntima estando conectado apenas em mim mesmo? Apenas em você mesma? Apenas em você mesmo? Não faço, eu não faço. Eu estou aqui para me melhorar? Claro, lógico. Eu pego o oxigênio no avião antes de atender outro? Claro. Mas eu não posso fazer isso como uma regra básica. Sempre o meu pirão primeiro, não dá para fazer isso, gente. Tem que fazer um pouco lá, um pouco cá, um pouco lá, um pouco cá, um pouco lá, um pouco cá. Até que a minha compreensão da vida aumente. Meu convite para você, então, tá? É entender que se nessa geração a gente tem a virtude de ter um desenvolvimento intelectual razoável, eu não posso ter indiferença moral. Eu não posso ter 2 pesos e 2 medidas. Não posso ser indiferente moralmente. Eu preciso olhar as pessoas que estão à minha volta e saber que elas têm desejos, necessidades. E eu preciso atendê-las, passando por cima da minha angústia. Trabalhando na minha angústia. A angústia dói, faz sofrer. Às vezes é a alavanca, não é? A desculpa que eu uso para justificar as minhas atitudes. Então, meu convite de forma suave para cada um aqui hoje eu quero fazer uma reforma íntima. Vamos trabalhar as nossas angústias, olhando-nos de frente, de forma suave, de forma razoável, usando um vídeo como esse como apoio, usando um psicólogo como apoio, pensando e simplesmente parando, como fazia Santo Agostinho, para pensar em que você fez durante o dia, onde você foi ofensivo, ofensiva, onde você não foi. Então, das várias coisas que eu comentei aqui hoje, qual é mais fácil para você fazer? Ceder em algo que está te pedindo, sem que você necessite, apenas porque a outra pessoa está pedindo, e depois você pede? Sendo a primeira pessoa que perdoa antes de ser perdoado, que deu atenção antes de requerer atenção, que tentou levar a união antes de levar a discórdia, que tentou calar antes de falar. São tão desnecessárias essas coisas todas. E as pessoas são tão persistentes, às vezes, nas suas próprias falhas, nas suas próprias faltas de atenção, nas suas próprias evoluções. A lei do progresso pede isso. Aceitação da realidade, foco na ação, crença de que tudo sempre vai progredir, pode ser mais rápido ou mais devagar. Então, meu convite a você, nesse dia vamos pensar que a moral de Cristo é, antes de mais nada, uma questão sobre atitude, uma questão sobre comportamento. Portanto, né, ele é o nosso melhor psicólogo, que está nos orientando sobre as diversas capacidades de agir. Minha sugestão aqui hoje, haja sobre sua angústia. O mal do nosso coração, que às vezes nos joga contra nós mesmos e contra os outros. Para que a nossa reforma íntima possa ser positiva e amorosa. Para que eu abra meu coração para praticar o que Jesus nos pediu. No dia a dia. Não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas começa mais baixo. Ouvindo as pessoas, não julgando. Aceitando a realidade. Dando atenção. Praticando a empatia. Mesmo que você se sinta angustiado ou angustiada.
A prática disso vai abrir a nossa mente e a nossa cabeça. E aí vai permitir que eu comece a minha reforma íntima. É fácil? Não. Mas se não fosse, não era com a gente. Acredita em você. Acredita na sua condição, na sua capacidade de fazer isso. Para um melhor relacionamento. Para ser um melhor ser humano. Uma pessoa mais legal, mais positiva e harmoniosa. Posso fazer esse convite? Topa pensar nisso? Rever o vídeo? Ler o evangelho? Olhar pessoas, né, que são mais positivas à nossa volta? Vamos juntos? Fica o meu convite, carinhoso, amoroso, para que a gente possa fazer essa busca. Juntos, juntas. Tá bom? Deus abençoe você. Esteja bem. Acredita em você sempre. Acredita na vida sempre. Acredita no universo. Tá bom? Deus esteja com você, Jesus Cristo te proteja. Teus mentores te orientem sempre, hoje e sempre. Fiquem bem. Tá bem? Beijo no seu coração. Tchau.